Quem tá em pé, bora sentar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Ninguém? Eu acho que tem um jovem ali que está vindo pela primeira vez, está me olhando. É. Então, vamos dar continuidade, né? Hoje o Lourenço não esteve aqui, não esteve para fazer a musicoterapia, que hoje é a formatura dele, para nossa alegria, né? E aí, nem veio ele, nem os pais que chegam primeiro e tem a música, tivemos música ambiente hoje. Mas vamos dar continuidade mesmo assim com a nossa prece, né, gente? Vamos sentar numa posição confortável, fechar nossos olhos, trazer para a nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus e dizermos assim: Pai querido, nós te agradecemos tanto, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu apoio, pelo teu amparo. Como gostaríamos, Senhor, de ainda podermos compartilhar a tua presença física, como quando tu habitastes a terra. Como deveria ser bom, Senhor, poder partilhar da tua presença. Muitos dizem que quando tu entravas numa aldeia, as crianças saíam correndo, alegres, para te abraçar. Jesus chegou. Como deveria ser bom, Senhor, nos dá até uma sensação de saudade desse tempo. Mas sabemos, Mestre, que o Senhor nunca nos abandonou, nem nunca nos abandonará. Que continuas a olhar por nós, continuas a olhar pelo nosso planeta, com tanto amor, com tanto carinho. Possivelmente, muitas vezes, entristecido com as nossas atitudes. Mas queremos mudar, Pai. Queremos melhorar. Queremos te seguir e contar contigo. Que teu exemplo seja o caminho certo que devemos seguir. Derrama, Pai, sobre todos nós aqui presentes, um pouco da tua paz, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, alegria de viver, entusiasmo pela vida, alegria de servir, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Abençoe em especial, Senhor, o palestrante da noite, o nosso irmão Jorge Ventura. Que tuas luzes possam, Senhor, também iluminar todo o seu ser e fazer com que suas palavras toquem os nossos corações e que possamos sair daqui, Senhor, melhor do que quando chegamos. Em teu nome, Pai, que damos continuidade às atividades da noite, dizendo: continua conosco, Mestre, hoje e sempre. Assim seja. E aí, vamos ler aqui o prefácio do Evangelho. Que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus.
Isso foi escrito pelo Espírito de verdade. E agora eu convido para nos conduzir no estudo da noite o nosso irmão Jorge. Boa noite, meus irmãos. Satisfação estar com vocês, estar na presença de Jesus, dos mentores da casa, ver que o nosso salão, não só com vocês, que são espíritos encarnados, que estão transitando na carne, mas que também se encontra repleto de espíritos desencarnados, que aqui vêm aprender conosco, estudar junto conosco, inspirar, acompanhar familiares que aqui vêm, buscar novos aprendizados e, muitas vezes, se redimir pelo conhecimento e pelas novas práticas de amor, faltas passadas, que em parte é o que nós vamos estudar hoje. Em um momento oportuno, nosso Hippolyte Léon Denisard Rivail, que passou a ser Kardec a partir do dia 18 de abril de 1857, quando foi lançado o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, porque anteriormente ele era um pedagogo, estudioso, poliglota, grande professor das escolas francesas e que foi escolhido por Deus para nos trazer essa mensagem redentora. Com Kardec, nós aprendemos que depois que nós morremos, a gente começa a viver novamente. Que a morte não existe. Que o que fica aqui é o corpo físico, que perambulou tentando cumprir o acertado na espiritualidade, porque ninguém encarna sem um mapa do seu trajeto, da sua agenda a ser cumprida, mas na grande maioria nós falhamos. Caímos na água e caímos no fogo, como cai aquele jovem, filho daquele senhor preocupado com a sua situação, procurou Jesus. Porque nós erramos hoje, amanhã nós corrigimos, transitamos um pouco mais num percurso de compromissos com a mensagem cristã, não é? Com o equilíbrio moral, mas logo desligamos a tomada e praticamos novos delitos, muitas vezes imperceptíveis para a gente. Mas, como nós aprendemos que nada acontece na vida que não seja da vontade de Deus, que nem mesmo uma folha cai de uma árvore, nem que seja de sua vontade, Ele estabeleceu, através da sua lei divina, de que nós obedeceríamos a um critério de ações positivas e ações negativas. E que, ao final, numa hora em que nós retornamos, porque nós retornamos ao mundo espiritual e em seguida ao mundo físico, muitas vezes, neste momento em que nós retornamos ao mundo espiritual, nós verificamos em um mapa, não é, das nossas atitudes, sutil, que fica impregnado no nosso perispírito, como nós nos comportamos. É naquele momento que vem as lágrimas, é que vem nem sempre o arrependimento, mas vem o remorso, porque o arrependimento é o início de uma nova virada na busca da regeneração, passando evidentemente pela expiação. Mas quando nós olhamos aquele mapa lá na espiritualidade, a gente verifica quanto tempo perdido. Nem sempre fizemos muito mal, mas deixamos de fazer muito bem. Este é o nosso grande drama, porque
não é necessário somente que a gente não pratique o mal. Está na lei. Amar ao próximo como a si mesmo. Olha, se a gente não pretende fazer o mal a nós mesmos, é óbvio que ao praticarmos o mal contra alguém, a gente está ferindo. Porque há um compromisso nosso do exercício do amor, da prática de servir desinteressada, do altruísmo, do desprendimento dos bens materiais, do perdão incondicional, e por aí vai. Essas virtudes que a gente estuda quase que diariamente na doutrina espírita, mas que a gente se esquece de colocar em prática. E Kardec, com essa missão extraordinária com que ele voltou, com que ele atendeu, melhor dizendo, ao chamado de Deus, capitaneado pelo Espírito Verdade, que a gente tem que reconhecer pela grandeza que se tratava de Jesus, iniciou uma trajetória maravilhosa, esplêndida, da codificação espírita, que hoje já é auxiliado, assessorado por grandes espíritos de escola, aqui mesmo no Brasil, que tivemos já recentemente o falecimento de Ivaldo e mais anteriormente de Chico, trazendo mensagens maravilhosas através de Emmanuel, do André Luiz. Pois bem, e o Kardec, então, após a publicação do Livro dos Espíritos, em abril de 1857, ele publicou mais 4 obras. O próprio livro, o Livro dos Espíritos, é dividido em 4 partes. A gente pode chamar de 4 partes, né? Que trata da Gênese, mais ou menos no primeiro capítulo, na primeira parte, depois as leis morais, depois a parte das penas e do Evangelho, inicialmente, que está na segunda parte. Mas para essa quarta parte, que ele trata das penas da justiça divina, ele se preocupou em fazer uma nova publicação do que ele chamou do Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, então, vem a ser a 4ª obra da codificação, publicada no dia 1º de agosto de 1865, também na França, onde ele estuda minuciosamente a forma do procedimento e do nosso retorno ao mundo espiritual. E lá, numa série de invocações de espíritos já desencarnados, ele publica talvez 30 ou 40 mensagens de espíritos desencarnados, alguns recém-desencarnados, outros já há algum tempo desencarnado, mostrando cada um como se encontra naquele momento. E é como se a gente se transportasse para aquele momento em que eles se arrependem, que eles choram, diz que quanto tempo ele perdeu, como ele se comportaria diferente se ele estivesse retornando, e o que é que o faz sofrer. Existe uma penalidade, existe uma prisão, existe uma forma de tortura para aquele que está sofrendo? Não. Não existe física, nem a presença de um terceiro torturando aquele que está sendo, ou que está se vendo em um momento de rever todo o seu passado e se arrependendo, que está no céu e no inferno. Está na consciência. Todo o sofrimento de que o espírito devedor passa está na sua consciência. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta de Kardec, os espíritos responderam que toda a lei divina está na consciência. Nem sempre a gente segue. Eu costumo dizer sempre que quando nós vamos decidir alguma coisa, que estamos em dúvida, que não sabemos qual o caminho melhor a ser tomado, siga a consciência. A consciência, naquele momento, é o seu termômetro do caminho certo. E a Vilásio, que está ali sentada, me disse algumas vezes que
em outras dúvidas em que a gente não chega a um resultado do que fazer, no primeiro pensamento da manhã, a gente faça daquela forma. Porque, certamente, em sonhos, nós estivemos com mentores, espíritos amigos, e que nos aconselharam naquele dilema, naquela dificuldade em que nós nos encontramos, a buscar, através daquele caminho que ele nos orienta, a forma de solução. E não raro, a gente, obviamente, ignorando um pouco essa situação espiritual, em que o espírito se desprende do corpo e conversa com outros espíritos na espiritualidade, a gente olha, rapaz, hoje pela manhã deu um estalo, não é? De repente, e me apareceu a solução. Mas ele conclui, certamente, com muita propriedade, dizendo, mas foi Deus. E foi mesmo, porque as criaturas, ou melhor, Deus serve as criaturas através das criaturas. Então, sempre que alguém se aproxima de nós e nos serve, às vezes uma forma inesperada e amiga, a gente tem que agradecer a Deus, a Ele que nos serviu, aquele companheiro, aquele próximo, mas também a Deus, porque é Ele que sabe o momento de que nós precisamos da ajuda. Então, a prece, a oração, em todos os momentos, deve nos acompanhar, para que a gente trilhe o caminho com menos dificuldade, com menos tropeços, olhando sempre alguém que esteja precisando da nossa mão amiga, não é? Pensando sempre no melhor, não só para nós, mas para a coletividade. Que extraordinários são aqueles voluntários que vão nas casas de caridade, nos lares de idosos, como aqui nós temos, né? Imperatriz, e ali se dedicam àquele idoso que já não se movimenta direito na cama, e lava as suas vestes, e vira de lado, e troca às vezes uma fralda, e estende a sua roupa. Aquilo é maravilhoso, gente. Eu fico muito envergonhado quando vou no abrigo dos velhos, porque eu vejo a dedicação com que muitos fazem isso. Mas então Kardec, dentro do livro Céu e Inferno, ele publicou no capítulo 7 como se fosse um código, 33 itens, né? Podemos chamar de 33 artigos, mostrando o que acontece e como nós nos deveríamos nos comportar aqui em nossa passagem. E neste primeiro item, Kardec nos diz, resumindo, evidentemente, os pontos que ele colocou. A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Bom, esse primeiro item, ou primeiro artigo, podemos chamar assim, ele não nos traz, assim, uma situação que a gente desconhece, ou que seja surpresa para nós. Porque ninguém alcança a perfeição em uma só encarnação. Nós temos, talvez, milhares de encarnações para exercitar a caminhada evolutiva, através de uma constante reforma moral, transformação íntima, nos policiando, nos fazendo autocrítica, para irmos galgando estágios melhores no próprio mundo em que vivemos e alcançar, em um determinado momento, pela condição de crescimento moral que alcançamos, estágios em outros mundos habitados. Como nós estamos próximos do mundo de regeneração, aliás, já estamos transitando, depois o mundo feliz, o mundo celeste e os mundos puros. Mas então Kardec nos diz, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Quem é que faz o espírito sofrer? Eu falei há pouco.
é a consciência. Ninguém pune ele, quem pune é a lei. A lei já estabelecida, a lei divina, da forma que ele deve se comportar com ele e com o próximo, com ele e com a coletividade, com as situações que lhe servem, com quem lhe fere, não é? Com quem lhe agride, na coletividade, na família, que é onde estão os nossos próximos mais próximos. E é na família que está o cadinho de responsabilidade com o qual nós devemos prestar a maior atenção, porque é ali que estão os nossos afins, sim, boa parte, mas também estão os nossos desafetos. Então, o espírito precisa ter essa vigilância, e com que felicidade a gente toma conhecimento disso na doutrina espírita, porque só com essa clareza, ou melhor, só traz essa clareza do esclarecimento a doutrina espírita, nos mostrando a lei de causa e efeito, que nós temos liberdade para agir, chamamos de livre-arbítrio, mas temos a responsabilidade de colher aquilo que semeamos. Então, toda vez que nós tivermos que agir de alguma forma, a gente tem que pensar dessa forma. Quais as consequências que eu vou ter com a minha ação, com a minha atitude? E quando Kardec diz a alma ou espírito sofre na vida espiritual, é porque nós já retornamos ao mundo espiritual, já estamos lá. Mas por que ele chamou de alma? Porque a alma a gente sabe que é o espírito quando está encarnado, quando está ocupando um corpo encarnado, quando ele está encarnado em um corpo. Então ele se transforma em alma. É porque muitas vezes na espiritualidade, dado o comprometimento material daquele que desencarnou, ele ainda não conseguiu se desprender do corpo. Ele continua sendo alma. Ele está ali preso. Um livro transitou aqui na nossa livraria há algum tempo, mas também já há algum tempo que não tem, chamado Um Roqueiro no Além. Um roqueiro no além. Que alguns acreditam a história de Raul Seixas, baiano, não é, roqueiro, de grande inteligência, mensagens que se perpetuaram até hoje, fãs, etc., mas que teve uma vida desregrada, não é, com excessos na área de drogas e outras situações. E ele relata, próprio ele relatando, psicografado por um espírito, por um médium que não me vem à mente agora, que ele levou mais de 6 anos dentro do caixão, gente, querendo se desvencilhar do corpo. E no momento em que ele começa essa narrativa, que ele sai do corpo, que ele se sacode, ele está cheio de bichos estranhos, de corpo. Você veja que o sofrimento não é Deus que está ali dizendo, agora você vai sofrer. Não, é porque ele está colhendo o que ele plantou. Ele talvez que a mensagem dele fosse uma mensagem para ser positiva, para um esclarecimento, contra as desigualdades sociais que ele cantava, não é? Mas ele pensava muito à frente e incorria no erro, porque dado o mito em que ele se transformou, no sentido do extraordinário cantor e compositor que ele foi, ele arrebanhava milhares de pessoas que seguiam ele. Então, o que ele fazia era modelo para muitos outros, não é? Então, pois é, Maria Helena está lembrando que ele negava a existência de Deus. E já é uma situação que ele próprio questiona, porque é muito comum isso, que a vaidade e o orgulho faça com que aquele que assim se comporta se imagine que não tem nada superior a ele. E como nós aprendemos de que Deus é inigualável, o arquiteto do universo, né, onipotente, onipresente,
onisciente, quer dizer, não tem nada que o supere, então muitas vezes cria um ciúme naqueles que se julgam superior a tudo, né? Mas foi para citar essa situação da chegada dele no céu. Então, naqueles 6 anos em que ele levou no caixão, Avilásio, ele ainda estava ali em alma, ele estava com alma no corpo dele, o espírito ainda não tinha se desprendido. E interessante é que ele sai, né, depois de ele se sacudir, e um chefe daquele setor, um diretor, não é? Uma capa preta, grande, chega esvoaçante junto dele, diz: rapaz, estava ali esperando há muito tempo, você chegou no lugar certo, agora aqui somos nós dois. E ele se assustou com aquilo, porque era até a energia daquele que se apresentou era muito grande. E por ali ele começa a perambular, mas lá na frente ele é assistido. Quem puder conseguir esse livro, Um Roqueiro no Além, leia, que é uma passagem muito interessante. Então, ainda no item 1, vocês estão vendo que eu já estou aqui pelo menos há uns 20 minutos, não saí do primeiro item. Porque o Código Penal da Vida Futura, que está no livro No Céu e o Inferno, são 33 itens, e todos eles com muita importância de ser analisados. Eu acho que já foi feito aqui alguns estudos, não é? O mundo espírita está se debruçando também nas palestras, tratando do mesmo tema, não é? Do Código Penal da Vida Futura, mas eu acho que não dá para a gente chegar no 5º, que o tempo se esgota. Então eu sugiro à direção da casa de que programe outras palestras com o mesmo tema, considerando que ele está, inclusive, fazendo 160 anos, né, de que foi lançado em 1865, porque é de suma importância, não é? Aqui nós vamos ver algumas semelhanças com os nossos códigos penais e civis da vida física, não é? Porque os próprios legisladores de países já democratas, eles se baseiam também na lei divina para fazer os seus códigos. Mas então é isso. A alma é por isso ali, o espírito. E sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Quer dizer que ele não fez nada de bom? Não. Fez coisas boas. Mas, por enquanto, aquele item está tratando somente das imperfeições que ele estava mais ou menos comprometido a resgatar e não conseguiu. Agora sim. Maicon. Dê uma olhadinha aqui. Já está na tela. Esse aí, Céu e Inferno, esse mesmo, é. Eu posso passar ele por aqui? Pode ser, você tira para baixo. Tá, para cima, tá bom. É que Pode deixar na aqui, rodinha do mouse. no 2. Na rodinha do mouse você vai rodar ele aí. 2 e 3, logo, pega a gente. No item 2, como nós vemos ali na tela, Kardec assim colocou: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Bom, na primeira linha, a completa felicidade prende-se à perfeição, nós estamos longe. Isso aí, ainda mesmo no mundo de regeneração, no mundo feliz, nós não teremos a completa felicidade. Possivelmente no mundo celeste, nos mundos puros, nós seremos felizes completamente, porque nós estaremos lidando com uma humanidade, com outros espíritos que já atingiram aquele mesmo patamar de pureza
Então lá já não existe mais ódio, a inveja, o ressentimento, a mágoa, não é? O egoísmo, nada disso vai existir quando for completa a felicidade, que vai ser nos mundos já superiores, né? Porque prende-se à perfeição, e a perfeição está um pouco longe demais. Nós estamos mais perto do início, né, dos mundos primitivos, quando nós chegamos aqui ainda dando os primeiros passos do aprendizado, que nessas situações até dos mundos primitivos, a nossa responsabilidade é um pouco menor do que nós já atingimos hoje, porque Deus nos disse, a mais será cobrado de quem mais recebeu. Né? Se um juiz que defende a lei, que conhece a legislação, que conhece todos os códigos civis e penais, ele se torna corrupto, a penalidade dele deve ser maior, só que aqui na terra, né, ele sai e, infelizmente, ele vai para casa com todos os vencimentos, só não exerce mais a profissão, o que é uma grande injustiça, porque muitas vezes estimula outros a fazerem a mesma coisa, porque não tem punição. A punição é perder o cargo. Então é muito triste a gente ainda olhar essas situações que acontecem na nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil. Então, quando a purificação é completa, então, ali só para a gente complementar, quando o espírito chega num estado de pureza, quando ele passa já a auxiliar Deus na sua obra universal, aí ele já tem uma completa felicidade. E ele conclui, toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, essas conquistas de virtudes que a gente vai amealhando e que se tornam uma rotina em nossas vidas, porque ainda nós fazemos um esforço para praticar o bem. Será que a gente vai fazer? Será que eu vou parar para ajudar alguém ali que atravessar a rua? Será que eu vou deixar que eu estou na segunda fila para ser atendido, mas chegou uma senhora aqui, eu vou chamar ela para ser atendida e vou esperar com certa paciência, dando esse justo lugar a ela, que já está mais idosa do que eu. Bem que eu já estou idoso também, viu, gente? Então, não, eu tenho direito a privilégios também. Mas é isso, é preciso a gente olhar os locais, os momentos. Tem momentos de coisas simples que a gente mais faz, e como a gente se sente bem em praticar o bem, e como a gente se sente mal quando a gente pratica o mal, não é? Mas nós somos, gente, veja bem, nós temos um anjo da guarda, que está permanentemente conosco. Vamos ouvir ele, vamos agradecer a presença dele, vamos orar por ele, quando nós nos deitamos e quando nós nos levantamos. Por quê? Porque Kardec, interrogando os espíritos, perguntou se nós éramos influenciados, se nós sofríamos influência do mundo espiritual, se os espíritos nos influenciavam. Ou seja, a pergunta dele era se os espíritos nos influenciavam quando nós estamos encarnados. E ele respondeu o seguinte: muito mais do que imaginas. A miúde, são eles que vos dirigem. Em grande parte das vezes são eles que nos dirigem. Então, por exemplo, aqui nós estamos bem acompanhados, porque existe um escudo protetor, não é, no nosso centro, em todos os centros, nas igrejas também tem, para impedir a entrada de malfeitores, de espíritos zombeteiros, daqueles que trazem ódio, a desavença, mas eles ficam por aí, mas não entram. Então nós aqui estamos, por enquanto, livres disso, mas em qualquer lugar que nós estivermos, especialmente nos locais onde reina o vício, uma bebida, um bar,
obviamente não estou condenando, não vou condenar quem frequenta, não é uma boate, uma coisa, um ambiente tarde da noite, mas são ambientes propícios, porque os espíritos ficam vagando. Aqueles que ainda não foram, não se arrependeram, não reconheceram de que erraram, eles estão, né, na erraticidade. Na erraticidade estamos todos nós quando voltamos, mas aqueles ficam mais próximos da crosta, mais próximo. Quem é médium enxerga. Os filmes americanos estavam aí, de vez em quando passavam, o sexto sentido, o gosto, etc. De que via, conversava, e é uma realidade. Aqui nós temos uma médium, de que ela, quando passava ali no calçadão, né, todos conhecem ela, alguns conhecem ela, que é o Cleomar, irmã do Cleto. Ela disse que muitas vezes se afastava o corpo para não se bater com a pessoa que estava vindo, e ela passava por dentro dela. Ela se assustava. Espírito. Estão cheios, as ruas estão cheias. Espírito. Toda parte tem espírito. Não se conseguiram ainda se afastar das matérias, das coisas físicas, dos prazeres. Mas bem, quando nós praticamos então, o que eu falei do anjo da guarda, quando eu digo para a gente nos ajudar a praticar o bem, porque toda perfeição adquirida, toda situação em que a gente começa já a praticar, sem esforço, já o esforço já é importante, não é? Para a gente se modificar, para a gente se transformar, para fazer uma reforma interior, inspeção em nós mesmos do que passamos durante o dia, que deixamos de fazer de bem e que a gente poderia ter feito. Então, é nesta hora de que a gente tem que ser sincero, porque não só lembrar de Deus quando a gente às vezes está doente, está enfermo, oh meu Deus, eu estou aqui passando. Olha, nada acontece conosco de bom ou de ruim que nós não sejamos nós que plantamos. Nós somos resultado das nossas escolhas. Nós escolhemos um caminho, aquele ali, lá na frente a gente vai ver se ele foi bom ou ruim. Mas escolhemos um outro. Por que que a gente diz, obedeça a mãe, obedeça o pai, olha o alerta, olha os seus amigos, olha as companhias? Porque a gente precisa ir, nós estamos recém-saídos dos mundos primitivos. A Terra é um mundo de provas e expiações, muito sofrimento, muito ranger de dentes. Está entendendo? Está havendo uma seleção muito grande, estão vindo espíritos de escola, espíritos elevados, para impulsionar o planeta, a Terra. Mas, meu Deus, olha o que está acontecendo na Terra ainda. É como uma casa desarrumada. Diz, olha, meu Deus, agora eu vou pintar essa casa, mudar os móveis, e a gente entra, parece um pandemônio, né? Está tudo perna para o ar, aquele sofá está caído, está na cozinha, o outro está... Porque a casa está mesmo. Porque está vindo milhões de espíritos encarnados como uma última chance para serem expurgados para outros mundos, compatíveis com o seu estágio moral. Muito bem. Então, não há uma única imperfeição, é o terceiro artigo, da alma, que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A gente poderia perguntar, não ficou explícito ali, se neste encontro de ações acertadas e ações equivocadas, se há um abatimento para a gente sofrer menos, e reconhecendo de que a gente, se tiver um esforço, sim, se houver um esforço, sim, a própria lei humana mostra que nós temos atenuantes e temos agravantes naquilo que a gente errou.
Há um crime de homicídio, por exemplo, em que você pode pegar uma pena somente de 10 anos, mas há um outro que você pega 25, né, que vem uma série de situações, né, emboscada, vingança, né, não deu direito de defesa, de surpresa, dormindo, né? Então, ali também dessa forma, né? As nossas imperfeições somadas e os nossos gozos das qualidades, há uma compatibilidade, mas pagamos, nós resgatamos. Tanto é que o primeiro passo da nossa trajetória a reconhecermos que precisamos nos quitar com a lei divina é o arrependimento. O arrependimento, a gente sincero, não é? Buscando, através da revisão de tudo que nós fizemos, uma forma de mostrar que não faríamos novamente. O arrependimento é isso. Depois nós expiamos, vem a expiação, não é? E depois nós fazemos a compensação daquele erro que nós praticamos. Aqui está: arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Está também no Céu e Inferno, aqui mesmo no Código mais à frente. Eu quis adiantar um pouco para lembrar essa passagem aqui. Então, está ali, né? Nós não somos totalmente ruins, porque nós já evoluímos. Nós saímos do mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações. Né? Eu tenho certeza de que todos nós que conhecemos a doutrina espírita seria incapaz de tirar a vida de alguém, não é? Porque nós aprendemos em todas as passagens de que só quem pode dar e tirar é Deus, porque nós voltamos com o mapa, e só Ele. Nem a eutanásia, no momento em que nós vemos um parente sofrendo ali, chorando, as lágrimas correndo no leito, desenganado pelos médicos, a gente não pode pedir que adiante o desencarne dele, porque para Deus nada é impossível. Quantas situações nós vemos aí de que tudo já está desenganado, 5, 6 anos em cima de uma cama, e de repente ele dá aquele suspiro e volta à luz. É a vida retornando. Era necessário ele passar aquele momento, e que a família purgasse aquela dor também, mas não tirar a vida, muito menos um suicídio, não é? Ou mesmo induzir. Quem induz ao suicídio, que às vezes a pessoa não é, está assim, com pensamentos negativos, não é, contra a sua própria vida, e olha a questão da espiritualidade. Chegam os irmãozinhos lá, se joguem, já não interessa mais essa vida para você. Olha quanto você é ridicularizado, sua mulher lhe abandonou, sabe? Então, naquela hora, é que é preciso ele ter força para buscar o amparo. E é aqui, nas igrejas, não só na doutrina, entre nós espíritas, mas nas igrejas, encontrar uma palavra de força, de coragem, para prosseguir, porque depois, às vezes, de uma noite tenebrosa, amanhece um dia radiante de muita luz, de muito sol. O quarto item é o seguinte: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprias, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Quer dizer, por mais empedernido
que seja a falta cometida por um espírito, por alguém encarnado, especialmente, jamais vai faltar a oportunidade dele se redimir. Deus jamais vai fechar a porta para que ele penalize ali pelo resto da vida. Agora, se ele persiste no mal, se ele não se arrepende, se ele se torna, quanto mais na prática da situação que o está levando àquele infortúnio, àquele sofrimento, aquela dor que ele sofre, o sofrimento, vai lhe parecer eterno. Porque ele só vai sair daquele estágio de sofrimento quando ele se arrepender, sinceramente. Os livros de André Luiz, Ação e Reação, Obreiros da Vida Eterna, esses principalmente, eles trazem relatos fantásticos de espíritos e ambientes que eles sofrendo, estendendo a mão, com as lágrimas nos olhos, mas tem outros endurecidos, outros que estão lá, que não se mexem, gemem, sofrem, mas estão lá. São relatos reais, não é? As mensagens espíritas hoje, que muito nos esclarece, elas não são mais assim um privilégio só nosso da doutrina espírita. O mundo inteiro está lendo o espiritismo, está vendo a energia, o pensamento, a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial quase que lê a nossa mente, e não vai levar um tempo, talvez já num mundo já feliz, a gente não vai precisar de falar com ninguém, vai olhar um para o outro, vai se comunicar pela mente, vai ver a nossa afinidade, não é? E junto com os nossos familiares, gente, não vamos deixar ninguém para trás, não é? Eu, graças a Deus, que tenho uma família que de vez em quando me puxa, né? Mas é isso, a família é assim, tem que estar próximo, tem que estar junto, ajudando um outro, um conselho. Um conselho no momento certo é uma coisa extraordinária, né? Mas não vai faltar oportunidade, por mais empedernido, por maior que seja a falta daquele, de um Hitler, de um outro que assassinou milhares de judeus, e dos criminosos em série de São Paulo, de Nova York, outros que aparecem aí, os estupradores. Vai ter um momento em que ele vai se quedar de tanto sofrimento e vai buscar o arrependimento, a expiação, né? Depois ele vai ainda fazer a reparação do mal cometido. As mães já fazem isso que você falou, aquela empatia. Dá um exemplo, quando eu estava em algumas aflições aí, a minha mãe sempre meu filho, com essa conexão da mãe e do filho, né? É verdade. Eu percebi isso, que as mães, elas têm sentido essa... Ainda que distantes, ela liga, diz: meu filho, o que é que está acontecendo com você? É porque não existe distância, não é, para o espírito, muito menos para o pensamento, né? Pensamento de sua mãe, o pensamento de mãe só está com os filhos, com os que estão próximos, com os que estão distantes, é o mesmo pensamento. Você tem razão, a mãe já faz essa leitura. Então ali, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas, todas, as que já progrediram, que estão num estágio intermediário, as que estão se arrependendo, mas ainda não admite a expiação, porque a expiação, gente, né, a gente faz uma diferença entre expiação e prova, porque a expiação, novamente, às vezes a gente precisa de 2, 3, 4, 5 encarnações para expiar aquele mal feito, porque a gente se irresigna, não tem a resignação de estar sofrendo, mesmo porque, como a gente vem com o esquecimento, não é? A gente encarna, há um véu que a gente não sabe quem foi, o que fez e como fez, nem quem são nossos irmãos, nem nossos familiares, como eu falei anteriormente, que ali tem afins e desafetos, não é? Mas então é preciso estar vigilante para que nos pequenos sinais a gente leia como devemos nos comportar.
Vamos ver se chegamos ao 10º. O 6º. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrena. Eu tinha me referido antes, já adiantado um pouquinho, mas é bom lembrar novamente isso, né? Porque nós fazemos mais bem ou fazemos mais mal. Se nós próprios formos nos analisarmos, a gente vai catalogar somente o bem. Vai catalogar ali, vai deixando, não, mas isso aqui não foi tanto, não foi o que eu quis dizer, não ofendi. Então, mas a gente começa a sofrer quando sente de que as coisas também não estão dando certo, não é? Quanta gente que vem aqui que, olha, eu não queria citar ainda, não, mas no caso, duas situações, o Lázaro e o rico. O Lázaro e o rico é uma situação que traduz muito dos itens que nós já passamos e que virão ainda até o número 33. Porque o rico, ele não era, talvez ele não fosse um rico mau. Talvez não fosse um rico mau, cumpria as obrigações dele, vivia a vida dele, ganhava dinheiro trabalhando, mas ele era insensível à dor. Ele era insensível a Lázaro, chaguento ali, na porta dos fundos ou na porta da frente, mendigando, esfarrapado. Resultado: ele morreu primeiro, desencarnou primeiro. Estava lá. Não, o Lázaro desencarnou. E quando o rico desencarnou, a espiritualidade fez questão de que ele se aproximasse de onde estava Lázaro. O Evangelho diz que Lázaro estava sentado junto a Abraão, cheio de luz, irradiando felicidade, com um sorriso nas bocas. Não aparentava aquele esmolé carcomido, esfarrapado, doente, que ficava. Mas o rico reconheceu ele. É o Lázaro. É o Lázaro. Mas era aquele esmolé que ficava lá, era aquele esmolé. E agora está com essa luz, e eu todo sofrendo, ele estava sofrendo. O rico estava sofrendo. Não há relato na Bíblia de que ele tinha outros males, de que ele era corrupto, que ele roubava, de que ele maltratava os empregados dele, mas esse fato simples foi suficiente. Quantas histórias nós temos para ilustrar passagens espíritas, que diz que Jesus disse que ia visitar alguém à noite, e que por lá passou uma mulher com um filho, né, e bateu na porta, e não pode atender que eu estou esperando Jesus, não dá para lhe atender agora. Depois passou um faminto, depois passou mais um outro esmolando, e não atendeu ninguém. E depois ele se queixou na igreja: mas Jesus, você disse que eu ia lá em casa ontem, eu preparei a ceia, e esperando. Ele disse: não, eu estive lá 3 vezes. Eu fui 3 vezes lá, mas você não me atendeu. Quando fizeres o bem a um pequenino, é a mim que estarás fazendo. Olha a mensagem de Jesus. Jesus não dizia uma frasezinha sequer que não representasse o ensinamento. Visite alguém no hospital, perdoe quem lhe maltratou, agasalhe quem tem frio. É isso. Então, olha, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrena.
Toda ação ou pensamento mau tem consequências fatais. E toda ação meritória, mesmo originada na mente dos mais perversos, constitui um começo de progresso. Tá? Por que que o pensamento traz consequências fatais? Porque a ação nós já vimos aqui. Você fez uma ação, né? A cada ação ocorre uma reação, né? A lei de causa e efeito. A cada um será dado segundo suas obras. Então, se você fez, você vai receber. Mas e o pensamento? Por que que ele traz consequências fatais? Porque o pensamento é a primeira formação que você faz daquilo que você vai praticar. Você pode não praticar naquele momento, mas aquele ambiente ficou carregado, escuro, sombrio, pelo pensamento. Nós devemos sempre cultivar pensamentos bons, pensamentos de saúde. Quando visitar um doente, por exemplo, às vezes a gente leva a mensagem: olha, outro fulano morreu, estava assim como você. Que é isso, vai acabar de matar o doente. Levar uma mensagem positiva: Deus vai se recuperar, amanhã é outro dia, logo a medicação que você está tomando vai... Quer dizer, aquela forma de você estimular. Então, o pensamento nosso deve ser sempre um pensamento positivo. E aquele que, mesmo os mais perversos, quando pensam no bem das situações meritórias, já há um começo de progresso. Porque onde já não existia nada que se aproveitasse naquela mente, já aparece uma sementinha, uma luz, que vai fazer ele progredir. Não é? E como eu falei há pouco, o anjo da guarda está sempre conosco. Mas às vezes nós erramos tanto, que igual a um pai que diz: ah, meu filho, mas eu já lhe orientei tanto, pois vai então, vai fazer isso que você está querendo fazer, vamos ver o que é que dá. Ele se afasta, mas ele está olhando o que você está acontecendo contigo. Ao primeiro aceno seu de que quer a presença dele, o espírito do anjo da guarda que eu me refiro, ele se aproxima, ele vai induzir, ele não vai determinar o que você vai fazer, porque isso aí não tiraria o seu mérito da ação, porque nós precisamos agir de acordo com o nosso pensamento, com o nosso livre-arbítrio, com a liberdade de agir. Então, se ele nos induz a fazer uma coisa, não somos nós que estamos fazendo, é o outro. Mas ele, sabe, nos inspira, nos orienta: olha o que está sendo feito, se alegra com as nossas vitórias, se entristece com as nossas derrotas. E ele nos acompanha na vida espiritual. Quando nós retornamos, ele está lá junto conosco. O espírito sofre, não, toda dívida contraída deverá ser paga. Se o não for em uma existência, ser-o-á nas seguintes. Às vezes a dívida é tão grande que não dá mesmo para pagar em uma existência somente. Então, outras lhe serão oportunizadas, lhe serão permitidas a reencarnação, para que ele complemente aquela situação de dívida de que ele contraiu. Né? Então, quantas existências nós precisamos? Depende. Né? Se o mal feito foi grande, a dívida também é grande. Se foi menor, vai ser proporcional. A justiça divina jamais vai lhe cobrar ou numa proporção maior do que você deve. Você deveu, você quitou, você está livre para progredir. E o 10º, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, as consequências das suas imperfeições. Então ele continua sofrendo, já começa a sofrer aqui, não é? Mas nem sempre acontece iniciar o sofrimento aqui, mas pode acontecer já iniciar o sofrimento aqui, não é? Quantas vezes a gente vê pessoas, mas fulano não é uma pessoa má, sabe? As atitudes dele não são atitudes equilibradas, nem com a família, mas não acontece nada com ele. Fulano é ruim, não acontece sim.
Ele vai sofrer. Todos nós resgatamos as nossas dívidas. Não há apadrinhamento, porque senão seria uma proteção indevida. Todos nós queríamos ter a graça de ter, não é, perdoado as nossas faltas sem resgatar. Temos de resgatar as faltas. O espírito sofre no mundo corporal, quer no espiritual, as consequências das suas imperfeições. Então, nos dois mundos, ele vai purgar. Aqui está. A expiação, olha, a expiação só acontece depois do arrependimento. É bom lembrar disso. Porque às vezes a gente erra e mesmo a uma pergunta de alguém, você está arrependido do que você fez? Não, nem um pouco. Se acontecesse, eu faria novamente. É um espírito endurecido, não é? Que vai sofrer muito, vai sofrer. A consciência dele já está coberta, porque não é uma pessoa feliz. Mas ali está, né? A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que foi cometida. Aquela passagem também de Jesus com Madalena, ela é muito significativa, não é? E em um dos livros que, eu acho que é na Boa Nova, que eu andei dando uma lida, o espírito de Emmanuel faz um relato muito importante sobre uma pergunta de João. João pergunta, depois que ele libera Maria e tudo, a Madalena, diz: mestre, ela não era uma mulher adúltera? A lei não diz que ela deve ser apedrejada porque foi pega em pecado? Aí Jesus faz uma defesa espetacular de Madalena. Dizia: sabe os sofrimentos que ela tinha, quanta dor ela tinha ao estar com um e com o outro, os desamores, o esquecimento da família que a abnegou, a expulsou de casa. Naquela época, algumas pessoas, uma mulher desvirginada ou que tinha uma relação e não casava, já era esquecida. Então Jesus atenua a falta dela, não é, da Madalena, mostrando de que ela não tinha um outro caminho até ali, que ela vendia o corpo para sobreviver através de migalhas, mas nem por isso ela sofreu. E ele pergunta: e você já sabe quanto ela já vem sofrendo? Mas ele ao final diz para ela, diz: agora você vá, mas não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então, veja bem, mesmo a Madalena, ele reconheceu de que ela foi faltosa, mas ela tinha os atenuantes. Ela tinha os atenuantes. Na nossa lei civil também, penal e civil, nós temos os atenuantes. Quando você está julgando um criminoso, aí você vem da culpa, etc., depois atenuantes, agravantes. Aí que você vai na dosimetria, que está sendo tão falada agora, é que você vai encontrar a real penalidade dela. Doutora, estamos no horário. Mas está longo, são 33. São 33. Eu gostaria, então, de me comprometer a continuar o estudo em uma outra quinta, não é? Depois agendada aqui com a doutora, e para a gente dar continuidade a esse estudo, porque essa comemoração do Céu e Inferno, que é a quarta obra de Kardec, ela vai se estender durante o ano inteiro, porque estão comemorando os 160 anos do Céu e Inferno. Então, muito obrigado a todos vocês. Faça pressa. Uma boa noite, muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Agradecer pela excelente palestra, muito assunto, né, gente?
Difícil, né? Agora eu quero fazer um convite para vocês, tá? No dia... Tá longe ainda, mas já me mandaram avisar vocês que no dia 21, 22 e 23 de novembro vai acontecer o 38º Encontro Espírita da região Tocantina. O tema vai ser Chico Xavier e a Cultura da Paz. Os palestrantes vão ser Fábio Carvalho, da FEMAR, César Perri, de São Paulo, e João Rabelo, da FEB de Brasília. E o melhor é que as inscrições serão abertas em breve e que serão gratuitas, tá? Então, compareçam e levem seus amigos, seus familiares para assistir também, tá? Recado dado. A próxima quinta-feira, a palestra vai ser com José Rocha, que é de outro centro espírita. Então, compareçam, vamos prestigiar. E ele vai falar sobre Kardec, missão cumprida, tá? Então, vai ser interessante. E agora eu vou convidar a Inês para fazer a nossa prece e depois convidar os passistas para se fazerem presentes. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, para que possamos nos ligar com os nossos mentores espirituais e agradecer. Agradecer por todas as bênçãos que recebemos, em especial hoje aqui. Agradecer pelo conhecimento que a nossa bendita doutrina espírita nos traz. Dizer que reconhecemos, Senhor Jesus, que somos privilegiados, porque temos diante de nós a oportunidade do conhecimento que nos ensina, que nos ajuda e que nos protege de nós mesmos, que nos ensina a trilhar esse caminho que nos conduzirá para mais próximo de Ti. Obrigada, Jesus, por esta casa, pelo amparo de todas as equipes espirituais do Centro Espírita José Grosso. Muito obrigada e agradecidos que estamos nesse momento, queremos, em pensamentos elevados, nos dirigirmos a toda a humanidade, rogando a Tua bênção, Mestre amado, para todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em especial aqueles que se encontram aparentemente desassistidos, que sofrem, que encontram-se em estados de sofrimento terrestre tão grande, as vítimas das nossas guerras atrozes. E também, como nos mostrou o estudo de hoje, nos lembrarmos de todos os nossos irmãos, não apenas aqueles em que enxergamos o sofrimento físico, mas te pedirmos também, Mestre amado, pelos irmãos que assinam as guerras, que se encontram em situação de proteger e que equivocadamente estão lá, tratando os seus irmãos como inimigos. Senhor Jesus, tem piedade deles também. Que Maria de Nazaré possa abrir as suas mãos de bênçãos
sobre todos os sofredores, sobre aqueles que mais necessitam, e te rogar de forma especial pelos nossos irmãos que partiram daqui vítimas do suicídio. Senhor, entrega as suas almas e os seus espíritos a Maria de Nazaré, para que ela possa amparar, receber e protegê-los. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos, pela proteção e, acima de tudo, pelo amor. Obrigada pela luz que derrama sobre nós nesse momento. Que assim seja.